te chamo aí para poder falar. A gente estava conversando sobre alguns desafios editoriais e trabalhar a história em quadrinhos, né, com as editoras de hoje. E eu comecei a conversar com você e a perguntar para você, na verdade, sobre trabalhar com o Sidney Guzman, né? Porque ele comentou comigo que em uma das passagens na criação do Jeremias, vou até colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada, no qual, né, o pai do Jeremias acaba tendo uma fala realmente dura com o Jeremias, né? E ele comentou comigo que ele tentou conversar com você, com o Jefferson Costa, né, os criadores aí, de alguma forma para amenizar. Foi o que eu entendi da conversa com ele, tá? Ele estava dando uma palestra, mas ele queria amenizar de alguma maneira. Mas aí ele aprendeu com vocês que algumas dessas falas, da maneira que vocês queriam apresentar, era importante se ter, né, na história, é uma parte importante da história. Foi como ele passou isso pra gente, né? E eu sei que nem todos os editores vão entender, né, da maneira que ele pareceu entender disso, né? Você acha que o Sidney Guzman, ele foi um exemplo, assim, foi legal trabalhar com ele, né? Ele falou pra gente na época que ele aprendeu muito com vocês, né? Ele é um cara que também ensinou bastante para vocês. Como é que foi esse trabalho com o Sidney Guzman? Não, foi ótimo. O Sidney, ele tem um olhar muito bom. Assim, e ele sabe escutar, ele sabe quando ensinar, quando escutar. Na verdade, foi muito excelente, se tornou um amigo mesmo, assim, ao longo desses anos, um grande amigo. No caso desse quadro, não foi isso que aconteceu, não foi bem isso. Não foi sobre o tom do quadro, assim, não foi sobre amenizar o tom do quadro. Ele não falou nada em relação a isso especificamente. Sobre a fala, né? A fala, ele compreendeu perfeitamente o peso do momento. Ele gosta, né? Ele já gostava muito dessa cena. O que ele comentou foi algo técnico. Tecnicamente, um balão, balonar histórias em quadrinhos tem regras, né? Tem várias regras. Então, não é tão simples fazer isso de uma forma profissional. Então, muitas vezes a gente vê histórias em quadrinhos em que a história tá legal, o desenho tá legal, e o que tá deixando com uma cara amadora são os balões. Eles não estão seguindo certas regras. E, tecnicamente, esse balão não tá errado. Eu escrevi essa fala realmente toda junta. E, e o Jefferson, que também faz seus próprios balões, se você for ver, não é um balão tradicional, é um balão que combina com a arte dele. Então ele fez. E ele entendeu perfeitamente que era essa a minha intenção no roteiro, né, de deixar essa fala completa junta, como um jorro de informação, sabe? Ele está falando sem parar. Tecnicamente está errado, porque uma fala tão grande deveria ser dividida, nesse caso, até em três balões, para dar um fluxo de leitura e a posição dos balões até guia o nosso olhar. E da mesma forma que uma vírgula é um respiro numa frase, você trocar o balão é um respiro entre frases. Então, quando a gente lê, a gente inconscientemente faz esse respiro, né, nas vírgulas e na troca de balão. Então, tem técnicas para as coisas. E ele olhou de uma forma técnica e falou, tipo, não, esse balão tá esquisito, ele tá muito grande, sabe? Vamos quebrar ele em três? A gente falou, não, não, porque não é a proposta dessa fala. Essa fala é o pai do Jeremias, o Alexandre, falando sem parar. Ele está precisando que o filho entenda que não dá para brigar na escola, porque sim, só porque alguém falou alguma coisa, por pior que seja. Porque, por ele ser um menino negro, as consequências são maiores. O olhar, o escrutínio em relação ao que ele faz é maior. Isso é, obviamente, injusto, certo? Mas é como ele está tentando fazer o filho entender, Uhum. sabe? Entender isso, né? Que há consequências que ele ainda não vai prever no momento, por ser muito jovem. Então, no início da cena, ele está tentando explicar de uma forma um pouco menos incisiva, e o Jeremias não entende, ele continua perguntando por quê. Mas por quê? Por Uhum. quê? Sabe? Você ouviu o que ele falou? Você sabe o que ele falou? Por que que eu não deveria ter respondido nada? Eu deveria ter deixado para lá? E claro que não é 880, mas a consequência dele brigar na escola traz algo a mais. E ele ainda não compreende isso. Então foi um olhar técnico do Sidney, né? Não foi Legal. sobre o teor. A gente conversou muito sobre o roteiro do Pele, é, sobre como falar as coisas, e na verdade ele tem um olhar sensível, né, sobre isso. Então a gente conversou muito sobre, nos três Jeremias, sobre o sentimento das cenas.
Então, e ela fazia o roteiro, antes até conversava com o Jefferson algumas coisas, mandava tal, aí mandava para os dois um roteiro finalizado ali. Pode, não, claro, teve até uma outra alteração dos três, Uhum. mas o olhar dele sempre foi mais sensível, sabe? Vamos falar da história. Então, a gente teve uma liberdade muito grande. Então, tudo que ele não tinha uma vivência, estava a fim de entender. Não era um questionamento, era sobre compreender melhor os símbolos do que a gente estava querendo colocar ali, a intenção, porque é vivência. Vivência você não emula, vivência você não só pesquisa, e aí você vai lá e faz uma história. Vivência não se replica dessa forma. Então, ele queria entender. E tinha uma disposição, né? Teve, ao longo dessa trilogia, uma disposição muito legal. Então, foi possível, dentro de um trabalho mainstream, né? Que é o maior mainstream que a gente tem, é o estúdio do Maurício de Souza. Deu para fazer um trabalho pessoal com personagens e o universo não é nosso, mas a gente introduziu coisas. A gente introduziu uma família para o Jeremias. A gente apresentou os pais, deu nome, coisa que não tinha, os avós, coisa que não existia. A gente criou gosto pessoal, a gente, sabe? Criei ali um personagem, né, que é o Guardião da Noite, que é um personagem fictício dentro agora ele faz parte do universo Maurício de Souza, ele tá lá. Então, tudo isso foi trocado, conversado, e foi muito legal. Então, não foi sobre o tom, foi sobre tecnicalidade.